Fala pessoal, estamos iniciando mais um Coraci Podcast e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje o tema é dinheiro, é algo importante, algo bom, algo gostoso. E eu ouvi falar que só de fazer esse podcast aqui eu ia ficar rico. Eu quero saber se isso é verdade. Doutor Renato Martim. Boa! E aí, Matheus, tudo bom? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Martim. Eu sou médico, investidor e eu vou te fazer ficar rico sim. Não hoje, mas vai ter a mentalidade aí pro futuro. Boa, meu amigo. Muito obrigado. Antes de iniciar o episódio, galera, curte aqui o vídeo, comenta e se inscreve no canal. Dessa forma, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, entrega ele para mais pessoas e, consequentemente, você ajuda a gente a produzir mais conteúdo. Bora lá? Renatozão, me fala um pouco sobre o que tu faz, sobre essa parte do investimento, do teu trabalho dentro do Além da Medicina e como surgiu tudo isso. Fechou. Completar aqui minha apresentação, né, que eu falei que eu sou médico e investidor. Eu sou coordenador do curso Finanças Dominadas do Além da Medicina, que é um curso de finanças focado para médico. Né? O Além da Medicina ele é uma empresa de ensino para médicos no geral de coisas que não são da medicina. E ele tem algumas ramificações aí. E a minha parte é a parte de finanças para médicos. O que a gente pensou? O médico, como você provavelmente sabe, ele está ali na medicina, na residência, alguma coisa assim, e ele é totalmente fora do mundo externo. Ele tem aquela bolha da medicina. A gente vive dentro de uma realidade paralela. Exato. E é isso que a gente quer quebrar aqui, você também com o podcast, contar um pouco da vida como ela é realmente pro pessoal, né? E pensando nisso e sentindo aí essa necessidade de ter uma orientação externa sobre as coisas da vida, a gente pensou em fazer esse curso que é focado ali para o médico para orientar o que ele precisa fazer, o que ele não deve fazer em relação às finanças dele. Então, é um curso que ela é focado ali para os médicos. A gente pegou conhecimentos externos, conhecimento que a gente já tem de vida. Eu sou investidor desde 2016. O médico Michael é muito mais tempo, ele tem uns 40 e poucos anos. Ele já é mais experiente aí em relação ao mercado. O Matheus, que é o outro professor, também investe já desde 2018, 2017, alguma coisa assim, não tenho certeza. Então a gente quer trazer para o pessoal, para os médicos, aí, um pouco do conhecimento que a gente tem para orientar. E o que a gente fala e que eu ouso falar muito é a questão de que qualquer médico, se ele quiser e não tiver preguiça, ele consegue ficar milionário. Isso é certeza. Gente, isso vai dar até um corte bom, viu? Vamos te cobrar, o público vai te cobrar. Mas agora levando um pouco pro lado da minha experiência, de como realmente médico, que era totalmente alheio a esse mundo das finanças, eu acho esse trabalho muito importante porque eu não tinha noção alguma de investimentos, na realidade nem pensava isso, nem passava pela minha cabeça, de bolsa de valores, da preocupação, da responsabilidade de pensar no futuro, de como eu ia planejar meu futuro financeiro. Durante a faculdade, pelo menos na minha faculdade, eu acredito que da maioria da galera que esteja nos assistindo, temos poucos contatos com isso. Financeiro, declarar o imposto de renda, saber como um banco lucra, como funciona, por que o banco te oferece aquilo, não isso. Então, são coisas bobas que para ti ou para outras pessoas que já estejam mais nesse meio devem já estar acostumadas e saber que isso é óbvio. Para a maioria dos médicos, não. Uhum. E julgo dizer que tem uma grande parte da medicina que tem medo ou preconceito. Sim. Ainda com o bolsa de valor. Achar que vai ser roubado, achar que aquilo ali não presta, que é loteria. E você tá aqui para dizer que não é. Cara, na real, assim, não só a bolsa de valores em si, mas o dinheiro, ele é um tabu muito grande na nossa cultura. Você vê em casos mais tradicionais, em que o filho quer questionar alguma coisa pro pai em relação a dinheiro mesmo, e ele fala assim, não, isso daqui não é um papo para agora, vamos esperar você crescer um pouco. Eu vi que você vai ter uma live, que teve uma live aí com a doutora investidora. Não, vai ser hoje à noite, às 8h19. Boa. Vai ter uma live com ela, e ela tem um público ali mais focado para médicas, isso. Mulheres. E o que a gente percebe muito é que culturalmente já é um tabu dinheiro em casa. Para mulher, mais ainda. Cara, concordo. Isso é uma coisa totalmente sem sentido, não faz o menor sentido e não faz sentido também ter o tabu do dinheiro.
Então a gente precisa conversar sobre dinheiro no geral. E realmente, já é um tabu dinheiro. Imagina a Bolsa de Valores, que é um negócio que é pouco palpável para a maioria das pessoas. É outra realidade. E até por conta... Eu cresci tendo na minha cabeça que Bolsa de Valores era algo para pessoas muito ricas. Ou seja, estava muito distante do meu mundo, que eu não precisava nem estudar ou me aprofundar sobre aquilo. E após formar que eu vi que era uma realidade completamente diferente da que eu imaginava e por pura desinformação. Agora, sobre mudança no mindset, que eu acho que quando envolve dinheiro, isso é um dos principais pontos. Não só a questão de você conseguir investir, mas de você saber controlar o seu dinheiro. Qual a tua ideia em relação a isso? Vamos lá. Pensa o seguinte, a gente médico, a gente forma ali, tá assinando o CRM ali, né, na colação de formatura. Atrás da árvore ali na saída já tem um assessor de investimento, já tem um cara vendendo um seguro resgatável de vida, um consórcio, sempre vai ter. E eu tava comentando no DesconstruCast, um outro podcast com o pessoal do Bernardo e da Gabi, e a Gabi comentou sobre na cidade dela tem as mulheres vendedoras de loja esperando os médicos formarem e fala assim, agora você virou doutora, então vamos comprar uma bolsa porque você tem que se portar como uma doutora. Tem muito isso. Questão do carro também. Sim. Fala até da expectativa criada. Poxa, tu é médico, tá andando nesse carro. Não, tem que ser BMW. Isso, é dessa forma. E isso acho que acaba atrasando a vida financeira ou o sucesso, liberdade financeira da maioria de nós. Eu, particularmente, cometi vários erros, mas como todo bom médico que acaba de formar, tive que cometer. Fiz consórcio, contratei seguro de vida resgatável. Aí cancelei o consórcio, cancelei isso, comprei carro importado caro. Depois caí um pouco em si na minha consciência e vendi. Vi que aquele gasto, para aquele momento da minha vida, não era tão necessário assim. E hoje não é que eu esteja tranquilo, mas eu já tenho uma mentalidade muito diferente de quando eu iniciei. Se eu já tivesse iniciado a minha trajetória com aquela mentalidade, com mais contato com pessoas como você, Instagram, YouTube, falando sobre esse assunto, com certeza o Matheus de hoje já estaria passos na frente da sua liberdade financeira do que o Matheus antigamente. Com certeza. A questão de mentalidade em relação ao dinheiro na verdade, mentalidade em relação ao comportamento, né? Em todas as áreas da nossa vida é o que muda, é o que faz a gente realmente enxergar o que é necessário para nós. Essa questão de você tem que comprar um carro, um carro muito foda, você tem que comprar a melhor bolsa, você tem que fazer alguma coisa desse tipo, na verdade é uma antecipação de sonhos. É normal a gente perceber isso no meio médico principalmente por causa da mudança drástica em relação ao financeiro. O cara tá lá na faculdade. Se for pública não tá gastando nada, mas tá gastando ali com o custo de vida. Se o cara tem uma particular, tem um custo atrelado muito maior. Tá ou sendo bancado pelo pai, ou tá trabalhando por fora para tentar se sustentar de alguma forma, ou tá com bolsa de alguma coisa, porque tá trabalhando ali dentro da medicina em si. Então ele sai desse limbo aí de negativo ou pau a pau para formei, mês seguinte, se eu quiser, se eu não tiver preguiça de trabalhar, eu já consigo ali uns 15 mil por mês. Então é um gap muito grande. Então o cara pensa, assinei o CRM, pronto, tenho 10 milhões na minha conta. Não é bem assim que funciona. Isso é antecipação de sonhos, né? Porque o cara vai querer a BMW agora, o cara vai querer uma casa maior agora, o cara vai querer ter essas coisas agora. E ele consegue, porque ele vê que ele vai ter um potencial de ganho. Esses assessores, esses vendedores, eles vão ver que você consegue pagar uma parcela maior e eles vão lucrar com isso. Só que você acaba ficando refém daquelas coisas. Não é só mais 3 plantõezinhos a mais por mês. São 3 plantõezinhos a mais por mês. São 36 horas que você vai ficar longe da sua família. São 36 horas que você não vai mais fazer seus hobbies. Então você fica refém de uma coisa que você está preso, que você precisa fazer aquilo. Então essa questão de comportamento é extremamente prejudicial muitas vezes quando você faz um comportamento que não é o adequado, né? E muitas vezes a medicina, a gente sabe que a gente tem uma jornada a seguir para realmente chegar na medicina que a gente sonhou. Falo no sentido da profissão, de trabalhar com o que a gente gosta. E quando a gente antecipa esses sonhos, a gente vai se prendendo em etapas que a gente quer se especializar, quer mudar de vida, quer sair daquele emprego, só que
por conta dos plantõezinhos do carro, do consórcio, do seguro, não é nos permitido durante um tempo. A gente estagna na nossa profissão por conta disso. A gente aumentou tanto a nossa custo de vida mensal que eu não posso simplesmente largar tudo e falar, vou fazer uma residência, vou fazer uma especialização, eu vou tentar abrir o meu consultório e ver se vai dar certo. Então a gente fica dentro de um ciclo que é chamado a corrida de ratos, tudo a gente trabalha em algo que a gente não gosta para comprar coisas que no fundo vão, assim, é mais para alimentar o nosso ego, eu acredito. Total. E claro, a gente está falando aqui economiza, mas você não vai viver no porão da sua avó e comer miojo todo dia para guardar o máximo possível e investir. Não, cara, tipo, sendo médico ou ganhando um pouco mais de grana, você consegue viver bem, muito bem, por sinal, e ainda assim pensar no seu futuro, né? Tanto que quando eu oriento sobre orçamento, o que você vai fazer com o seu dinheiro, eu gosto de orientar em porcentagens. Então, eu recebo lá um salário, independente ele quanto seja, você vai destinar o dinheiro a 20%, 30% é para o Renato do futuro. É para o meu futuro. Então, aqueles 20%, 30%, independente, você recebe 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 por mês. Vai ser 30%. Então, você separa essa grana e coloca para o seu eu do futuro. E outra coisa, lembra que eu falei que não é para viver de miojo? Então, eu ponho 10% de lazer. Então, você tem que se presentear também. Quando você começa ali a parte de investimentos, você tem que se presentear para você ter a sensação de prazer de você estar fazendo a coisa certa, né? Então, os 10% de lazer, por exemplo, é um bom benefício ali, uma boa recuperação do que você está fazendo a coisa correta. E essa parte do benefício é muito importante, que é igual aquela história da dieta. Se você falar, a partir de hoje vou cortar tudo, não vou comer carboidrato, não vou comer açúcar, vou mudar totalmente minha rotina, é algo que não é sustentável. Você faz 1 mês, 2 meses, no terceiro mês você desiste. Agora, quando a gente coloca esse sistema de recompensas, de você ter a noção que você está cuidando do Matheus do futuro, do seu do futuro, mas também está cuidando do agora, você fica mais tranquilo e se torna um ciclo sustentável para você levar para o resto da vida. Sim. Essa questão de alimentação é legal, que tem um estudo que mostra que quando você compara a questão de orçamento, de você colocar tudo no papel, os seus gastos, os seus ganhos e fazer a sua organização financeira, a sua organização de casa, é semelhante a você ir na academia. Quando você começa a ir na academia, é tudo lindo. Você vai lá, faz um pouquinho, animado, fica um mês ali, e depois brocha e para de ir, certo? No orçamento é a mesma coisa. Quando você começa a colocar no papel os seus gastos, os seus ganhos, você vai animadão, faz lá um tempo e depois para. Na hora de você recuperar, na academia é muito difícil. Se você parar por um tempo, voltar na academia é muito mais difícil do que você continuar o processo. Assim como no orçamento. Quando você para de anotar suas coisas, depois você vai voltar a ter uma organização financeira, é muito mais difícil do que se você tivesse continuado. Mesmo com a dificuldade. Eu acho que muitas pessoas, inclusive eu, dá até medo de falar assim, rapaz, vou pegar meu orçamento aqui, vou anotar. Nossa. Porque você acaba vendo tanto dinheiro indo pelo ralo que você fala, poxa, será que eu tô tão irresponsável assim? Meu amigo, a primeira vez que eu coloquei num papel os meus gastos, o maior de todos, eu falo muito isso, foi iFood. Chuta quanto que eu gastava de iFood na época, cara. E não faz muito tempo, não. Mas o pior é que aqui em São Paulo, esse trem de iFood é complicado. E eu era em Ribeirão Preto, é um pouco mais barato. Um pouco mais barato que aqui. Cara, R$4.000 por mês. Sério? Sim, e eu não imaginava isso. Não imaginava. Faz alguns poucos anos que era assim. E aí eu coloquei no papel... detalhe. Pensa o seguinte. Você pede um exame de sangue para o paciente. Não importa se ele é da área de saúde ou não é. Você pede um colesterol. O cara pega o resultado de exame dele e ele olha o limite de referência ali. Se ele tá com colesterol alto... Independente do que ele seja, o que ele vai fazer? A primeira coisa, ele vai olhar, tá colesterol alto. Chega de fritura, chega de gordura, chega de manteiga. Exato, ele sai de tudo automaticamente, porque ele enxerga o que está errado. No orçamento é a mesma coisa. A partir do momento que você bota no papel e enxerga R$4.000 de iFood,
automaticamente eu diminui muito essa pedição de comida e comecei a acelerar o processo de comer em casa e mais até tranquilo. excluí meu aplicativo. Eu tenho uma relação não muito boa com o iFood. Eu sou desse. Tem hora que eu tô gastando muito que eu falo, vou excluir esse aplicativo. Passam 2 meses sem, aí depois eu não resisto, volto de novo. Inclusive, voltei esses dias, eu vou excluir ele por um tempo. Babou. Renatão, agora me explica na prática. Não sei se tu pode falar sobre isso, mas como funciona realmente o curso? Por exemplo, eu, Matheus, quero participar do curso, tô com minha vida financeira toda bagunçada, tô precisando de ajuda. Como se dá esse trâmite? Show. Vamos lá. Primeira coisa, nós temos 3 produtos. Um é surpresa, só ano que vem que vocês vão descobrir. Os outros 2 eu vou falar aqui agora. Um é o Finanças Dominadas. Esse curso, como eu falei, ele é destinado para médicos. Então, assim, estudante de medicina, quem está com muitas dívidas e não tem uma grana para começar a investir, ele acaba sendo uma segunda parte ali, uma segunda prioridade, tá? Caso a pessoa já tenha um dinheiro recorrente, beleza, vale a pena entrar no Finanças Dominadas. O outro curso é o Finanças Equilibradas. Esse daí é focado mais para quem tem muita dívida e precisa se reorganizar, ou quem ainda não tem aquela vontade de gastar um dinheiro para aprender realmente sobre investimentos, quer dar o primeiro passo, Finanças Equilibradas. Esse curso a gente ensina um pouco em questão de mentalidade, planejamento e orçamento e metas, e tem um módulo lá específico para dívidas. Então a gente mostra como que o cara decide qual dívida ele vai pagar primeiro, quais são os tipos de pagamento de dívidas, como que ele faz para pagar melhor aquela dívida e se organizar mesmo. Tá? E, por fim, como ficar mais caro, como ganhar um pouco mais de dinheiro. Beleza. O Finanças Dominadas, que é o nosso principal produto. Caso a pessoa queira realmente um negócio completo, Finanças Dominadas. Por quê? A gente tem o curso online, que são aulas gravadas, que está lá para o cara assistir e, assim, é de médico para médico. E são aulas bem curtas, porque o médico não tem tempo, né? Então, a gente fez ele baseado nisso e focado para o médico. Então, são aulas de 6, 8, 10, 15 minutos no máximo. A gente fez até a conta lá, os módulos principais do que o cara precisa realmente para falar assim, não, eu estou pronto para fazer uma organização, planejamento e investimentos de tudo. São 15 minutos que o cara gasta por dia por 4 semanas. Mêsinho que ele precisa, 15 minutos por dia. Às vezes o ser humano a gente fala, não tenho desculpa, tô com muito plantão, só 15 minutos por dia... Dá. Todo mundo tem. Ou mesmo que a gente fica no Instagram. Exato. Ou 10 minutos para 6 semanas também. Tipo, não vai mudar muito na vida do cara, 10 minutos a menos nas outras coisas. E aí tem esse curso gravado e também tem comunidade, que é acesso a todos os alunos do curso, aos professores, eu, Michael e o Matheus, que a gente tira as dúvidas do cara a qualquer momento. Tem um aplicativo próprio do Finanças Dominadas para o cara conseguir organizar as finanças dele, os investimentos, calculadoras para facilitar a vida. E tem aulas mensais. Eu e o Matheus damos aulas mensais ali para os alunos para atualizar, caso tenha alguma dúvida mais frequente nos grupos, a gente traz essa informação mais cedo e tudo mais. Então ele é bem abrangente e abraça. No Finanças Dominadas, então, que você realmente aprende a investir em si, por exemplo, em qual ação eu vou alocar meu dinheiro, em qual fundo imobiliário, como dividir os meus investimentos. Esses módulos principais são esses. No primeiro, mentalidade, o que você precisa ter ali de conhecimento, de comportamento para ter uma ideia. Depois vem para os erros que você não deve cometer. E aí entra realmente nos investimentos e planejamento. Então você vai se planejar, a questão de orçamento, renda fixa, renda variável, investimento no exterior, tem módulos ali de cartões de crédito, cashback, essas coisas para você ganhar um pouco mais de dinheiro, deixar de perder dinheiro. Exato. E também tem aulas com convidados especiais que são especialistas em algumas áreas que a gente vê que o pessoal está com alguma questão maior. A gente traz aí esses profissionais de fora da casa para dar uma aula mais ampla para esses alunos. E bem legal, eu gosto bastante. Ótimo, bacana demais. E só das pessoas estarem em contato com esse tipo de assunto, naturalmente vai mudando a mentalidade. É igual quando você está com seus amigos, todo mundo começa a fazer academia,
a comer de uma forma mais saudável. Pelo exemplo, você vendo a realidade da outra pessoa, conversando sobre esse assunto, naturalmente o seu dia a dia, a sua rotina vai mudando e mudando para melhor. Sim, a comunidade traz muito isso. Porque como você tem contato com médicos, investidores, que estão ali para ter o foco nisso, né? Eles vão trazendo ofertas que eles acham, oportunidades que eles acham e mostram os investimentos que eles fazem, o retorno que eles estão tendo. Então isso estimula muito mais. Porque você está dentro de um ambiente ali que te empurra, né? Para você fazer aquilo. Agora, Renato, porque assim, como que tu parou hoje na tua vida, vou investir? Que momento tu decidiu e por que tu decidiu estudar, se aprofundar nisso tudo? Tá, vamos lá. Na minha vida, eu sempre fui muito empreendedor, vamos falar assim. Desde criança eu pegava brigadeiro, bijuteria que minha irmã fazia e vendia na escola. Quando eu fiquei um pouco mais velho, eu comecei a pedir para os meus pais, meus avós, meus tios, ao invés de me darem presentes, me darem dinheiro. E eu ia guardando e tal e gastava. E aí chegava num momento eu gastava. No começo da faculdade, eu era muito viciado em comprar as coisas na China. AliExpress da vida, essas coisas. Meu irmão é desse. Todo dia chega uma coisa lá. Rapaz, era muito, viu? Eu era bem viciado nessas coisas. E era tudo bugiganga, coisa que não fazia muito sentido ter. De qualquer forma, como eu tive muito essa questão de comerciante, eu vi oportunidades ali. Porque na China era muito mais barato e no Brasil era muito mais caro. Então, eu comecei a comprar 2 coisas ao invés de uma e eu vendia a outra e pagava as 2. Então, eu vi que dava para gerar dinheiro. E assim, eu comecei a fazer o processo inverso. Ao invés de gastar, eu comecei a economizar. Porque eu comprava para vender e guardava dinheiro. E aí, começou a juntar grana. Eu estava na faculdade já de medicina, sempre trabalhando assim por fora, essas questões de venda. E aí, eu tinha essa grana. E eu tinha grana e eu comecei a ver vídeos na internet sobre investimento, sobre essas coisas. Tanto que meus primeiros mentores ali foi Thiago Nigro, Bruno Perini. A galera que estava iniciando realmente nesse ramo. Exato. E aí eu comecei a assistir esses vídeos e gostei daquilo, de dinheiro fazer dinheiro. E foi assim, sozinho realmente. Mas eu tinha um backup, um back ali muito grande da minha família, que sempre foi muito poupadora. Então eu tenho já a mentalidade de poupador desde novo. Só que não de investidor. E aí no começo da faculdade eu comecei a assistir esses vídeos e decidi começar. E quando que deu o grau, o up nos meus investimentos mesmo, foi quando meu pai abriu uma conta na XP e veio me falar. E aí eu falei, poxa, vamos começar também. E aí foi quando eu comecei também. Então eu tive ali um suporte do meu pai. Muito bom Quando isso. a gente tem alguém do lado investindo junto, que dá um apoio mental ali, psicológico, fica muito mais fácil de começar. E isso é difícil de encontrar pais que tenham essa mentalidade, que entendam, que abram conta para investir. Exato. Porque os que eu conheço das pessoas mais velhas que investem, ou foi muita luta de algum filho, alguém explicar, bater, ou realmente fala, não, vou comprar meu terreno. Sim, meu pai, a minha família como um todo investe muito em imóveis desde antes, né? Mas a questão de investimentos financeiros, mercado financeiro mesmo, o meu pai puxou mais aqui da minha família e ele já tinha os investimentos poupança dele da vida. E aí ele abriu conta na corretora e abriu uma variedade grande de possibilidades para mim também. E como que eu comecei? Olha só que engraçado. Lá atrás eu falei, comecei alguns vídeos. Só que tu lembra do teu primeiro investimento? Então, é exatamente isso que eu vou falar. Na verdade, o primeiro investimento grande mesmo que eu fiz foi um CDB, que é um investimento de renda fixa que foi junto com meu pai na XP. Só que antes, um pouco, eu comecei a enxergar essas coisas através dos vídeos, né? Só que eu era muito ansioso. E o que eu queria? Eu queria aprender tudo rápido, né? E o que eu fiz? Eu peguei, abri uma conta lá numa corretora e eu decidi comprar tudo. E aí eu comprei um CDB, um LCI, um LCA, uma ação, um fundo imobiliário, tudo. E eu assisti como que foi evoluindo. Mesmo pouquinho. Era pouca grana que eu tinha. Sei lá, na época eu tinha uns 2, 3 mil reais. E comprei um pouquinho de cada. Olha só, né? Com 2, 3 mil reais eu consegui comprar tudo. Vários ativos. Só pra você ver como não tem uma barreira de entrada grande, né? Esse ponto é importante. Eu quero que você olhe para aquela câmera e fala a partir de quanto eu consigo entrar dentro do mundo dos investimentos e começar a investir? Seja em bolsa de valores, seja em taxa Selic, tesouro direto, tudo isso. Eu vou ser bem direto. O mínimo que você consegue para investir é R$1.
Sério? A partir de R$1, você cara. já consegue. R$1 você consegue. Tem ações aí no mercado que custam R$1. Vamos lá, Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil. No Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, o mínimo que você precisa para começar a investir é R$30. Isso. Porque é outro tabu que a galera tem. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não vou investir porque isso é para quem tem 5, 10, 20, 30 mil reais. De forma alguma, cara. Investimento mais seguro do Brasil, que é investir no Tesouro, que é emprestar dinheiro pro governo e ele te dá uns juros por isso. O mínimo que você precisa é 30,27, que eu vi esses dias aí. Quanto que era o menor título. Então, assim... Dá menos com o iFood. Dá muito mesmo. Muito menos com o iFood. Aqui em São Paulo ainda. Isso Sim. é muito importante. E em qualquer coisa você consegue investir com muito pouco dinheiro. Fundos imobiliários. O meu fundo imobiliário mais barato que eu tenho hoje é R$8. A ação mais barata que eu tenho hoje, acho que é 80 centavos. Eu quero que esse vídeo fique bacana para ir pro básico. Vai. Me explica e explica pra galera a diferença entre tesouro direto, entre fundo imobiliário e ação. Porque parece óbvio, mas não é óbvio pra gente. Show. Então explica realmente a diferença de cada um desses ativos Vamos... e como eles funcionam. Tá, vamos começar na base, então, que são as grandes categorias. Então existe aqui a renda fixa e a renda variável. Tá? Vamos separar nessas duas formas. A renda fixa é um investimento em que você coloca o dinheiro e você sabe como que você vai receber esse retorno. Como que vai ser o pagamento desse investimento. A renda variável, você coloca o dinheiro e você não sabe como que você vai receber. Na verdade, você não sabe nem se você vai receber. Tá? Mas vamos lá. Renda fixa, eu vou dar alguns exemplos. Um deles é o Tesouro, títulos do Tesouro Nacional, que foi o que você perguntou aqui. Observem, vocês vão ouvir Tesouro Direto. Investir no Tesouro Direto não é um investimento em si. O Tesouro Direto ele é uma plataforma que você usa para fazer investimentos nos tesouros nacionais, nos títulos do Tesouro Nacional. Entendi, isso eu não sabia. E todos esses é basicamente você empresta dinheiro para o Brasil e o Brasil te paga uma taxa por isso. E por que eu falei que você sabe como que você vai receber na renda fixa? Eu vou dar o exemplo do Tesouro Selic, que é o mais comum aí da gente encontrar. É um título do Tesouro Nacional, você empresta dinheiro para o Brasil e a partir daquele momento ele te paga a taxa Selic. Então você sabe como que você vai receber, não necessariamente quanto, porque essa taxa Selic ela varia com o tempo. Cada 45 dias tem um grupo lá chamado Copom. Eles pegam e eles decidem se eles vão aumentar, abaixar ou manter essa taxa Selic. Hoje está em 13,75% ao ano. Então você colocou R$100 no Tesouro Selic, a partir de hoje ele está te rendendo R$13,75 por ano. Daqui 45 dias, não sei quando que vai ser a reunião do Copom. Se eles decidirem abaixar para 10%, o seu investimento também vai baixar para 10%. Tá? Mas vale a taxa Selic que eu contratei no momento? Não, ela é variável, por isso que eu falei que você sabe como que você vai receber. Essa taxa Selic, ela geralmente acompanha a inflação, tá? Então, ela te traz uma segurança boa, tá? É uma segurança interessante. Hoje, por exemplo, a inflação está em torno de 10%. A taxa Selic está pagando 13%. Então, você está ganhando da inflação. A inflação, não sei se você sabe, mas ela é uma coisa que come o valor das coisas e diminui o valor do seu dinheiro. R$100 hoje não é o mesmo R$100 daqui a um ano. Porque se a inflação ficar em 10%, por exemplo, R$100 hoje, ano que vem vai equivaler a 90. Tá? Você consegue comprar as mesmas... Diminui o seu poder de compra. Diminui muito o seu poder de compra. Em porcentagem integral mesmo, que é essa inflação. Tá? Então, o Tesouro Selic ele funciona dessa forma. Você vai investir ali e receber o retorno que é a taxa Selic. É uma pergunta, não sei se boba... Para quem está começando, o ideal seria começar então pela renda fixa? Sim. O ideal é você começar pela renda fixa porque é o mais fácil de você entender. E observe, o primeiro investimento que a pessoa tem que fazer chama reserva de emergência. Tem esse porém aí mesmo, agora que eu lembrei. Porque assim... Inclusive tem uma amiga minha que gastou a reserva de emergência dela num carro. Tá ótimo. Se você olhar no meu Instagram, você vai ver que eu
queimei minha reserva de emergência num carro. Mas isso já faz alguns anos. Eu coloquei lá por um Reels que eu contei que minha primeira reserva de emergência eu queimei num carro. Eu gastei com um carro. É muito complicado. Primeiro explica o que é reserva de emergência para a audiência entender. Vamos lá. A reserva de emergência nada mais, nada menos que é um investimento em que você não foca totalmente no rendimento dele. Ele serve para os momentos que você mais precisar de dinheiro. Então, por exemplo, bateu o carro. Você vai precisar pagar a franquia do seguro pelo menos ou pagar o carro. Certo? Então você vai ter uma emergência ali. Ou você está trabalhando em 3 hospitais e um hospital decidiu mandar uma galera embora e você foi um deles. Seu salário vai cair muito. Então, nesse período de tempo que você não se adapta, você tem uma emergência, você precisa desse dinheiro. Outro ponto, você ficou doente. Quando você fica doente, você trabalha menos. A gente que é autônomo é assim. Então a gente acaba perdendo uma renda que entra ali, a gente vai precisar ter essa reserva de emergência para sustentar a gente nesse período. Um familiar ficou doente, você vai precisar ajudar esse familiar. Então, perdão. Fica tranquilo. Bem no corte. Então, um familiar ficou doente. Daí você vai precisar ajudar esse familiar. Nesse momento, você precisa usar essa reserva de emergência. Tá? Então a reserva de emergência ela serve para emergências. E emergência não é trocar de carro. Emergência não é fazer uma viagem. Não tá? é comprar uma bolsa. Não é. Emergência é emergência. Eu dou o exemplo do que aconteceu comigo, cara. Eu formei em 2019, comecei a trabalhar lá, 2020 e tal. Em 2021 entrei na residência. Eu fiz fisiatria lá no HC em Ribeirão Preto até esse ano. E no final de 2021, eu tava lá ganhando meus 9, 10 mil por mês, que era a bolsa de residência de 3 mil, mais os trabalhos por fora, plantão e tudo mais. Eu tava ali tirando meus 9, 10 mil e eu pensava, o mínimo que eu vou receber aqui é a bolsa da residência, meus 3.500 que ia passar para 2022. Certo? Errado. O que aconteceu? Em dezembro de 2021, eu tava investigando um nódulo cervical e eu descobri que eu tava com linfoma. Aí já mudou toda a realidade. Cara, dia 21 de dezembro de 2021, eu fiz lá e olhei que tinha o laudo de um linfoma. Calma aí que eu quero entender essa história. Como começou essa investigação? Tu sentia alguma coisa? Como se deu esse processo? Vamos lá. Não sei se dá pra ver, mas eu tenho... Tem uma cicatriz, né? Eu tenho uma cicatriz aqui. Por quê? Em março do ano passado, em 2021, apareceu um nódulo de 4 centímetros no meu pescoço. Só que eu tinha tido uma faringoamidalite antes. Então eu falei assim, é reacional, vamos pro abraço, né? E fiquei. O Profene, tchau. Voltarem dexametasona, a vida que segue. Sim, e continuou esse nódulo cervical. Em junho eu fiz alguns exames pro psiquiatra, que eu queria ver como que eu tava, e apareceu lá uma linfocitose. Eu achei estranho, associei com o nódulo e comecei a investigar. E aí a investigação se passou de junho até novembro, que foi quando eu tive o diagnóstico. Só que todo esse processo era só um nódulo. O ultrassom era um cisto. A tomografia era um cisto. Ressonância era um cisto. Nada indicava que era alguma coisa pior. Nossa. Até que o cirurgião de cabeça e pescoço falou assim, não, Renato, vamos arrancar que é melhor a gente ver o que é realmente isso. Porque sempre era assim, é um cisto, mas tá parecendo um negocinho aqui. Aí na tomografia, não dá para diferenciar da parótida, não sei o que. E sempre tinha uma coisinha a mais. E aí acabou que o cirurgião de cabeça e pescoço, junto comigo, decidimos tirar e mandar para biópsia. Isso foi em novembro. E aí passa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Verdade, a mil. O pessoal da patologia não respondia o que era. Revia a peça, pedia mais colorações, coisas diferentes. O chefe da patologia pegou para analisar a lâmina e falei, já era, né? E aí realmente veio, dia 21 de dezembro, o diagnóstico de linfoma de Burkitt, que é um não-Hodgkin. E esse tipo de linfoma, você descobriu ele, você tem que começar a quimioterapia no dia ou no dia seguinte, porque ele é super agressivo. O meu, incrivelmente, ele estava encapsulado. Só que no momento que tirou, ele começou a desenvolver outros na lateral. Então, tirou, em questão de 3 semanas, já tinha 3 outros de 4 centímetros. Então, a característica dele é dobrar a cada 24 horas. Então, por ser super agressivo, precisa começar a quimioterapia o quanto antes. E aí, foi uma questão de dias, eu entrei na quimioterapia e já comecei a quimioterapia. Antes mesmo do ano novo. Eu imagino a cabeça, porque é uma barra. Eu já convivi com pessoas, amigos meus que não tiveram sucesso, mas é algo realmente que dá o estralo e te traz pra
para a vida real, porque acredito que às vezes a gente fica muito no automático e fica sobrevoando a vida, não entende realmente qual é realmente o valor da vida. Sim. E, cara, eu consigo perceber muito como é Deus na nossa vida. Um ano antes desse diagnóstico, eu estava passando por uma fase bem ruim, que eu estava com depressão. E complicada. Foram 6 meses que eu fiquei depressivo e eu só descobri lá no finalzinho, que foi quando eu comecei a tratar. E eu falo hoje que se eu tivesse tido esse diagnóstico exatamente 1 ano antes, eu não estava mais aqui. Seria porque o psicológico aí... Não, eu teria feito alguma coisa... Para você conseguir realmente lidar com toda a situação, você tem que estar com a cabeça tranquila, a cabeça boa, porque é uma situação que exige muito do teu psicológico. Pode ser a pessoa mais para cima do mundo que ela vai baquear, ela vai cair. E se você já estiver mais para baixo, a tendência é tudo piorar. Sim, e aí eu vi como Deus me preparou. Que Ele me colocou no caminho certo, me colocou no tratamento adequado e eu consegui chegar. E quando eu tive o diagnóstico, eu estava tão bem psicologicamente que, vou falar para você, foram 5 meses aí completo de tratamento até voltar à vida normal. Eu tive 3 dias ruins, psicologicamente. Fisicamente foram vários, né? Só que psicologicamente foram 3 dias ruins, cara. E assim, foi Deus que me preparou para essa questão psicológica. E claro, é um baque gigantesco. Por quê? Eu tenho as questões físicas da quimioterapia, que vai me baquear muito. Eu fiquei com um puta mal-estar, ficava com repulso alimentar, dor de cabeça em alguns dias. Não é um negócio legal você tomar medicação em dose tóxica. Além disso, tinha a questão psicológica aí, que foram poucos dias na minha questão, só que não era só eu, né? Minha família. Meus pais, eles são de Catanduva, eu moro em Ribeirão Preto. Eles saíram do trabalho, eles saíram da vida, da rotina deles para vir para Ribeirão Preto para cuidar de mim, para me ajudar nesse momento que eu mais precisava. O pessoal da minha residência estava com 1 a menos em questão de dias, então eles tiveram que se reorganizar inteiro para conseguir suprir a necessidade de um residente no hospital, que você sabe que é grande. Meus amigos, questão psicológica. Meus colegas de trabalho, questão psicológica. Pô, o Renato tá com câncer. O Renato tá com linfoma. Eu mesmo, cara, é foda. Então, assim, são muitos problemas ali que estavam acontecendo na minha vida naquele momento. E voltando pro assunto que a gente estava falando de reserva de emergência, eram tantos problemas que estavam acontecendo ali na minha vida, só que o dinheiro não foi um problema em momento nenhum. Pensa se eu sou um cara desorganizado. Detalhe, lembra que meu salário ia ser no máximo R$3.500, no mínimo, né? R$3.500? Não, foi R$1.800 do auxílio de saúde, porque eu pagava INSS há muito tempo. Só que, cara... Porque tu teve que sair da residência, certo? Tive que sair da residência. Aí, não podia trabalhar em hospitais, porque se você está fazendo uma quimioterapia, geralmente você até consegue trabalhar em um hospital. Só que a gente estava no meio de uma pandemia. Então, assim, são coisas que vão se juntando que mostra que realmente o inesperado é a coisa mais esperada que a gente pode ter, né? Isso. E, cara, não ter o dinheiro como um problema naquele momento foi um alívio absurdo, tá? Apesar dos pesares, apesar de todo o sofrimento que eu estava passando, que minha família, que meus amigos estavam passando naquele momento, o dinheiro não foi um problema. Então isso me ajudou demais a continuar firme ali no meu propósito, a continuar bem psicologicamente, que eu já estava. Eu avalio sempre as situações como vários pilares. Psicológico foi afetado por conta da doença, os familiares. Então, todos os outros que você puder organizar para deixar tranquilo, para te ajudar a te dar suporte, para passar por aquele momento, é o ideal. Então, entra essa questão do dinheiro. É muito importante. Ah, beleza, poderia se dar um jeito se não tivesse dinheiro? Poderia, mas seria muito mais complicado, muito mais difícil. Seria um problema a mais. Exato. E nesse momento, só queria diminuir o tanto de problema que tu tinha. Exatamente. Cara, no momento que a gente mais precisa, nas emergências, que é o destino dessa reserva de emergência, é onde a gente mais precisa não ter problemas. Isso. Aí, teu tratamento durou quanto tempo? Foram 2 meses inteiros de químio, mais 3 meses ali de recuperação. Então foram 5 meses no total. E qual foi o momento que... Porque, assim, eu acredito, falando bem leigamente, que quando esse tratamento é proposto, não tem um dia certo para acabar. No sentido de os médicos não saberem exatamente quando que vai regredir e se vai dar certo. Qual foi o momento e o dia que falaram, Renatão, acho que deu certo. Tá. Esse dia que
Renato, deu certo, foi no dia que eu fiz um PET scan, que é o exame para verificar se tem alguma ativação aí celular semelhante ao do câncer, e que não tinha nada. Esse foi o dia e foi 3 meses depois do final do tratamento. Eu não tenho o dia certo aqui, mas foi 3 meses depois do exato final do tratamento. Aí nesse momento tu voltou pra residência? Não. Aí eu tinha mais um tempo de recuperação aí. Foi proposto eu ficar 6 meses completos sem contato. Porque assim, quando eu comecei o tratamento, a gente faz uma programação. Então foram programados 3 ciclos, 6 sessões de quimioterapia. E aí depois dessas 6 sessões, eu ficaria sem tratamento, eu teria acabado ali o tratamento inicial, passaria um mês, 2 meses, não lembro, e eu faria esse PET scan. Deu tudo ok, não tem mais nada, 0, finalizei minhas sessões de quimioterapia. Não, tem algum resquício, se foi menor, vamos continuar a quimioterapia. Tá igual, vamos ter que reinvestigar novamente. Então tinha essa questão. Só que tinha esse proposto de 6 sessões fixas, tá? Então aí acabou que foram 6 sessões, passou o tempo necessário, eu fiz o PET scan e estava livre. E aí foi nesse momento em que eu soube que deu tudo certo. Mas assim, eu não tenho a cura ainda. A cura ela é considerada 2 anos depois do término do tratamento. Tanto que eu tô com um Portocat aqui. Não sei se dá pra ver aí. Dá pra ver. Eu tô com um Portocat, que é o acesso mais fácil à jugular interna para fazer as medicações. E ele fica por 2 anos, que é o tempo aí que eles consideram como cura. Né? Depois de 2 anos, se tá tudo certo, acabou. Tá tudo tranquilo. Aí eu retiro esse daqui. Graças a Deus. E com fé em Deus vai dar certo. Com certeza, já deu. Já deu. Acho que o pior já passou. Agora vamos lá, então. Então eu vou começar a investir. Começo pela reserva de emergência. Vou montando minha reserva de emergência. Tem outro link. Eu já vi alguns influencers falar: a reserva de emergência tem que ser 6 vezes o seu salário. Tem que ser 12 vezes o seu salário. O que é que tu indica? Então, isso aí mudou com o linfoma. Porque, cara, antes eu pensava assim, não, médico, ganha bem. Então, 3 a 6 meses tá tranquilo. Só que, porra, eu fiquei 5 meses em tratamento. E aí? Então, a minha orientação pessoal hoje é entre 6 e 12 meses do custo de vida básico. E assim, como que você sabe o seu custo de vida básico? Você precisa botar num papel. Então, você precisa ter organizado o seu orçamento. Esse, na verdade, é até o primeiro passo antes da reserva de emergência. Organizar suas coisas, saber quanto que você custa e quanto que você ganha. Né? Colocar no papel mesmo, ou no Excel, alguma coisa assim, para você ter uma noção ali de quanto que você custa. Ah, não, Renato, eu gasto 10 mil reais por mês para sobreviver. Tudo bem. Então, entre 60 e 120 mil é reserva de emergência. No caso, na reserva de emergência, eu colocaria dentro da corretora. Tem algum local que eu poderia alocar que me daria volatilidade? Vamos lá. A reserva de emergência, então, ela tem 3 pilares principais. Ela tem que ter baixa volatilidade, ou seja, você não pode ter menos dinheiro do que o que você colocou quando você vai sacar. Se eu coloquei 100 reais, daqui 2 meses não pode ter 95. Tem que ter 100 ou mais, então ela tem que ter baixa volatilidade. Ela tem que ter alta liquidez. E o que é a liquidez? A liquidez é assim, você investiu 100 reais em alguma coisa, ele se transforma num número na corretora. Tá lá, 100 reais Tesouro Selic. A liquidez é a velocidade em que eu, ao clicar naquele número, quanto tempo demora para chegar na minha conta para eu fazer um Pix. Tá? Essa é a liquidez. Quanto tempo demora para o dinheiro chegar na sua mão. Então tem que ter uma alta liquidez, ou seja, tem que chegar na hora. Porque uma emergência, quando ela chega, você precisa de dinheiro naquele momento, rápido. Ontem. Então a gente considera no dia ou até um dia útil. Tá? Esse é o ok para uma reserva de emergência. E o terceiro pilar, segurança. Você tem que ter segurança na hora que você coloca o seu dinheiro numa reserva de emergência. Não pode ser num banco que está dando prejuízo, porque ele é mais arriscado. Não pode ser num investimento que pode ser que caia na hora que você vá sacar. Então, não pode ser em renda variável de forma alguma. Então, exemplos aqui de reserva de emergência. Tesouro Selic. Ele é o mais seguro do Brasil, porque você está emprestando dinheiro para o Brasil. Se alguma coisa der errado com o Brasil, ele pega uma máquina lá de imprimir dinheiro, imprime dinheiro e te paga, entendeu? Então, ele é o investimento mais seguro do Brasil. Tesouro Selic. Ele tem alta liquidez, que todos os títulos do Tesouro Nacional, que é aquilo que eu falei, tem uma liquidez que a gente chama D+1, que é, você pediu para sacar, em um dia útil ele está na sua conta. E ele tem baixa volatilidade. Então, historicamente, a taxa Selic é sempre positiva.
Então você sempre vai ter mais dinheiro do que aquilo que você colocou. O Tesouro Selic é o principal exemplo aí de reserva de emergência. Eu poderia alocar. Isso. Então, iniciei pela minha reserva de emergência, já consegui meus 12 meses de reserva de emergência, vou para o Tesouro Direto. Certo? Ou não? Pode ser. O Tesouro Direto, como eu estava falando, é um exemplo de renda fixa. Tá? O Tesouro Direto você empresta dinheiro para o Brasil em troca de alguns juros. Só que existem outros investimentos de renda fixa também, que, por exemplo, CDB. Talvez você já tenha ouvido falar. O CDB é semelhante a um Tesouro Selic, só que ao invés de prestar para o Brasil, você empresta para um banco. Então, Itaú. Eu vou investir num CDB do Banco Itaú. Então, eu vou lá e empresto dinheiro para o Itaú e ele me dá uma taxa por eu ter emprestado dinheiro para ele. E essa taxa ela pode ser atrelada ao CDI, que é um outro índice, como o Selic, é um índice da taxa Selic. O CDI aqui é um índice de bancos. Tá? LCI, LCA é a mesma coisa de Agora, renda vou fixa. te fazer uma dúvida minha desse CDI. Porque eu nunca entendi. Certo. Às vezes tem... tá pagando 120% do CDI. Uhum. O que quer dizer 120%? Tá. Porque eu não entendo. É 120% a mais o valor? É só 20% em cima do 100? Eu não... Tranquilo. Não, vamos lá. Você entendeu aqui que a taxa Selic é uma taxa que o Copom decide isso eu e entendi. que o Brasil usa isso para te pagar os juros. Isso, entendi. O CDI, os bancos decidem qual vai ser a taxa que eles vão emprestar dinheiro um para o outro. Tá? Então eles usam o CDI para isso. Hoje o CDI é 13,65% ao ano. É bem próximo ali da taxa Selic. Então existe 13,65% ao ano hoje. O banco ele pode abrir um CDB para você investir nisso, que paga 100% do CDI. Então significa que ele está te pagando 100%, 13,65% ao ano. Tá? Mudou o CDI, mudou sua taxa também, que ela é variável. Tá? 120% do CDI é o 100% mais 20%. Entendi. Então 13,65% Então seria mais semelhante 20%. à taxa Selic, só que baseado em porcentagem, certo? Na verdade, CDI e Selic são índices, são taxas. O banco usa 100% do CDI para te pagar, usa 120% do CDI para te pagar. O Tesouro não usa porcentagem do Selic, é sempre 100%. Entendi. Tá? Então considera que o Tesouro Selic te paga 100% da taxa Selic. Entendi agora, tá? fez Aí sentido. dá para você comparar pau a pau. Certo. Então vamos lá, falamos da reserva de emergência, falamos da renda fixa e agora renda variável. Essa é top, hein? Essa é a que todo mundo, inclusive eu, como tem que errar, né? Comecei a investir pela renda variável. Aí, de tanto estudar, aí você, tenho que ir voltando um pouco para renda fixa, tentando balancear. Uhum. Mas a vontade que você tem, quero botar tudo aqui porque eu quero ficar rico. É muito mais gostoso você investir numa renda emocionante. variável. É mais emocionante, é. Só que quando você perde é um baque grande. Dessa forma. Tem que ter sangue frio aí nessas horas. Mas assim, basicamente, o que é a renda variável? Eu vou dar alguns exemplos. Ações. Quando você investe numa ação, você pegou lá R$100 e investiu na ação da Ambev. Você gosta de cerveja? Pronto. Então você vai investir na Ambev. R$100, vamos supor que é uma cota R$100. Uma cota. O que é uma cota, Renato? É a menor parte de uma empresa. Então, quando você coloca R$100 numa Ambev, você não está investindo R$100, está comprando um pedaço da Ambev. Então, a partir daquele momento, eu sou dono da Ambev, de uma parte dela. Então, eu não tenho mais R$100, eu tenho um pedaço da empresa. A Ambev, ela produz cerveja, no geral, tá? Eu vou simplificar como ela produz cerveja. E ela tem um lucro ali. Vamos supor que ela cria uma linha de produção nova. Ela começa a produzir outros tipos de cerveja e ter mais lucro com isso. Então, naturalmente, a empresa vale mais, certo? Então, aquele pedaço da cota que você tem, pedaço de empresa, se você quiser vender, ela está valendo mais. Então, você consegue vender a 120. Aí onde vem um lucro. É onde você consegue um lucro aí em relação à venda da empresa. Por outro lado, veio a Heineken e começou a concorrer com a Ambev. Então, você perdeu o lucro ali na Ambev porque perdeu o público, certo? Então, naturalmente, a empresa vale menos naquele momento. Se você quiser vender naquele momento, você consegue. Só que você não vai mais conseguir vender por 100 que você pagou. Você vai vender a 80, 70, porque vai perder o valor daquela empresa. Tá? Então, essa é a ideia. Você vira dono daquele negócio. Qual que é uma outra forma que eu posso ganhar? Caso a Ambev decida distribuir lucro.
Ela lucra lá 100 mil reais por mês. Não é muito mais, mas vamos supor aqui. Ela lucra 100 mil reais por mês. Ela decidiu distribuir 50 mil para os acionistas. Então vai pegar qual a porcentagem que você é dono da empresa. 0,00001%. Esse é o número que você vai ganhar desses 50 mil que ela decidiu distribuir. Então, na renda variável tem duas opções de ganho. Pela valorização e, se tiver distribuição de lucro, são os dividendos. Isso, dividendos, juros sobre capital, proventos. Esses que estão nessa discussão de querer taxar ou não. Exato, isso mesmo. Eles estão querendo taxar os dividendos, que hoje não é taxado. Mas tem muitas variáveis aí que eu acredito que não passe. Se passar, a empresa tem outras formas de distribuir o dinheiro que eles vão acabar usando e não vai interferir em muita coisa. Beleza. Fundo imobiliário. Fundo imobiliário é outro exemplo de renda variável e que eu gosto de indicar mais para começar na renda variável. Por quê? Porque em comparação às ações, é um pouco mais palpável, é um pouco mais gostoso investir em fundo imobiliário do que nas ações. O que é o fundo imobiliário? Basicamente, investir em imóveis, tá? Sendo o tijolo mesmo, o prédio em si, ou você investindo através de papéis, que são fundos imobiliários de papéis. É um pouco menos palpável do que um tijolo. Assim que você vai investir numa casa, por exemplo, você sabe como que funciona. Você vai comprar a casa, pôr o Matheus para alugar a casa, ele vai te pagar o aluguel e você vai ter que arrumar a casa caso quebre, certo? Basicamente é isso. Um fundo imobiliário é a mesma coisa, caso seja de tijolo. Então você junta com uma galera, 100, 150 mil pessoas, paga cada um pedaço e compra um monte de imóveis. Então, se você quer investir em, por exemplo, 17, 18 imóveis de uma vez, e esses imóveis estão alugados para Volkswagen, para Braskem, para lojas americanas, você consegue. Por quê? Você tem os fundos imobiliários. Então, você vai pagar um pedaço desses 18 imóveis. Entendeu? Eu dei um exemplo aí de um fundo imobiliário. A taxa de entrada no fundo imobiliário varia? Depende da corretora. Depende do banco em que você está investindo. Hoje, a maioria das corretoras não cobram taxa de corretagem para comprar um fundo imobiliário. Então, você não paga taxa hoje. Tá? Até aconselho você a entrar em corretoras e bancos que não cobrem taxa para comprar fundos imobiliários. Tá? Lembra que eu falei que o mínimo que tem da minha carteira para começar em um fundo imobiliário é R$8? Esse 8 eu compro 30 fundos imobiliários. Então, assim, a diversificação é muito grande com R$8. Entendeu? Isso é muito importante. É muito pequena a quantidade de dinheiro que você precisa. As características do fundo imobiliário que faz ser mais gostosinho de investir. É em imóvel, então é um pouco mais palpável, né, para a população brasileira, que historicamente conhece, que quer investir em imóvel. É menos volátil do que ações. Então, o preço que aparece ali no gráfico, ele varia menos do que as ações. Você pagou R$100 naquele pedaço de imóvel. Dificilmente ele vai variar muito para cima ou muito para baixo no curto espaço de tempo, comparando com ações. Então, a baixa volatilidade é um pouco mais seguro para o ser humano no geral. E o fundo imobiliário, diferente das ações, ele é obrigado a distribuir lucro. As ações não são obrigadas. O fundo imobiliário é obrigado. Então, a partir do momento que você colocou o dinheiro nisso, mês que vem você já vai receber um retorno. Então, isso acaba sendo um pouco mais palpável para a gente. É legal você começar com o fundo imobiliário para você ter uma noção de renda variável e ter um retorninho ali mais rápido, menos volatilidade e saber no que você está investindo. Fundo imobiliário virou meio que o queridinho dos influencers. Porque eu acompanho e acho que nos últimos 2 anos o foco virou um pouco o fundo imobiliário. É por isso, porque na verdade ele é mais gostoso de investir, ele é melhor para você começar numa renda variável e a população brasileira não tem conhecimento sobre investimentos, sobre finanças no geral. E quando que você começa na renda variável? No fundo imobiliário é mais fácil. E sobre criptomoedas, Rapaz. Bitcoin. Quero saber sobre isso. Vamos lá. Pra tu ter ideia, o tanto que eu fiz errado na minha vida. A questão dos investimentos. Eu comecei investindo por ação, mesmo sabendo que tinha que criar a reserva de emergência. Aí depois tirei o dinheiro das ações, botei tudo em Bitcoin e acabou que depois de anos que eu fui em paralelo tentando montar minha renda fixa, reserva de emergência. Mas eu fiz totalmente ao contrário. Realmente. Não recomendo. O Bitcoin, cara, é o seguinte. Ele é uma moeda. É uma moeda digital. Então, ele não tem valor intrínseco.
Ele não vale nada, entre aspas. O dólar vale alguma coisa? O real vale alguma coisa? Ele vale porque tem muita gente que acredita nisso. Então você consegue trocar real por alguma coisa. Você consegue comprar arroz com real. Você consegue comprar uma casa com real. Você consegue comprar uma coisa com dólar. Assim como em alguns lugares hoje você consegue comprar com Bitcoin. Então, ele, de qualquer forma, no fundo, ele é uma moeda, tá? Investir em Bitcoin, na verdade, é comprar moedas. Então, por ele não ter um valor intrínseco, ele não entregar valor, por exemplo, uma ação. Uma empresa, ela tem um valor intrínseco, porque ela tem o lucro, ela tem o pagamento ali de salário para os funcionários, ela gira dinheiro, ela gera valor, ela tem valor intrínseco. O Bitcoin, uma criptomoeda, que seja moeda, não tem valor intrínseco. Então, não faz muito sentido você falar que eu vou investir em Bitcoin. Não, você vai comprar Bitcoin. Você está apenas comprando uma moeda e sobre tu vê a perspectiva de futuro, porque ela teve uma variação, um aumento muito grande desde o seu início. Sim. Tu acha que essa tendência para os próximos 10 anos é seguir essa linha ou acha que a variação vai ser muito menor? Ou se vai se acabar? A curto prazo, a variação com certeza vai ser alta, bem alta, tá? Não tem como você esperar outra coisa de uma moeda que nasceu em 2008, tá? Ela é muito recente. E tem muito burburinho em cima dela. Tem muita gente falando dela. Então eu acho pouco provável que ela acabe. Tá? Então eu acho que no longo prazo ela realmente vai se tornar mais forte cada vez. Ela vai ser uma moeda mais forte no meu ponto de vista. Então, ela sendo uma moeda mais forte, ela tem um limite, ela tem um número máximo, tá? De quantidade de bitcoins. Então, tendo uma coisa limitada e que muito mais gente vai querer, a tendência é que suba o preço dela. Não sei quando, não sei se realmente vai acontecer, só que eu acredito que vai continuar sendo utilizado e cada vez mais, na verdade, tá? Tendo posto isso, ela acaba sendo uma moeda como qualquer outra. Só que eu acredito que ela não vai acabar, não vai terminar. E qual é o valor dela? Depende. Tudo depende daquilo que a pessoa está pagando. Da procura. Porque como e ela é uma moeda... Esqueci, que o Bruno Perini falava. Que ela é limitada. Por exemplo, você não consegue, como tu falou, o exemplo do dinheiro. Quer imprimir real, o Brasil consegue imprimir. Quer imprimir dólar, como teve na pandemia, consegue imprimir dólar. O Bitcoin eu não consigo criar mais. Isso. Na realidade, ele vem perdendo porque as pessoas vão perdendo as senhas. Exato. Isso daí é o seguinte. O Bitcoin, ele é vamos falar assim, um código. É um código na internet em que está destinado a ser produzido X bitcoins a cada 10 minutos. Criaram um computador que consegue decifrar o código mais rápido, ele dificulta o código. Tem computador que não está conseguindo desenvolver em 10 minutos aquela quantidade, ele se torna mais fácil de desenvolver. Então, sempre vai ter a produção de X bitcoins a cada 10 minutos, tá? Facilitando ou dificultando esse processo de descobrir qual que é esse código. E a cada 4 anos, se eu não me engano, essa produção diminui. Então já sabe que, eu não lembro quando, acho que é 2140. Acho que é isso, ou eu posso estar muito enganado. Mas vai chegar no máximo de bitcoins, ou 2040, alguma coisa assim. Não sei, não, 2040 não é. Beleza, em algum momento vai chegar o ponto em que vai ter produzido 21 milhões de bitcoins. E fim, acabou. E para de ser produzido, e aí só tem isso no mundo. Outra coisa legal é que ninguém sabe quem que é o dono disso. Tá? É Satoshi. Satoshi foi quem criou o Bitcoin. Não sabe se é uma pessoa, se é um grupo, o que é. Entendeu? Então não tem um dono esse Bitcoin. Então por enquanto não tem como você modificar isso. Tá? Só que ele sendo um código, ele já está feito. Então todas as transações, todas as produções, elas estão listadas na blockchain. Então é uma coisa aberta para todo mundo ver. Então é uma grana, um dinheiro, que todo mundo consegue acesso a todas as transações, então não tem falcatruas, que tem um limite de produção, então a inflação dele acaba não existindo, porque não tem mais produção, vamos falar assim, de bitcoins, a partir do momento que já existiam todos, e ele pode ser usado como moeda de troca. Então, isso faz com que o dinheiro seja viável e possa ser usado. Então ele é um pouco mais seguro do que real, por exemplo, porque o real tem o Brasil que manda nele.
Lembra que eu falei que se você investe num tesouro nacional e eles quebram, eles vão lá e imprimem mais dinheiro? Isso é um problema, porque você tem mais dinheiro girando, ele perde o seu valor, tá? O Bitcoin não tem mais como você produzir. Não tem como fazer essa regra. Exato. Renatão, para quem está começando, o que tu indica? Livros, filmes, séries, por onde estudar? Eu sou estudante de medicina, estou no primeiro período, eu quero me aprofundar, eu quero conhecer mais sobre esse mundo dos investimentos. Qual a tua dica? Vamos lá. Então você tem aí vários vídeos na internet em relação a isso. YouTube. Só cuidado que existem muitos, né? E tem alguns que não são muito legais, que vão aí te ludibriar com ganhos rápidos. Então, na minha concepção, a primeira coisa que você precisa entender é sobre comportamento, tá? E um livro que eu indico sobre comportamento em relação a finanças e em relação à vida é Os Segredos da Mente Milionária. Tá? Esse é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, que é muito legal sobre comportamento humano, em relação a finanças principalmente. Vídeos na internet, como eu falei já, o Thiago Nigro, o Bruno Perini, o Michael com Finanças Dominadas, a gente tem um canal no YouTube que a gente ensina bastante coisa lá. Eu vou colocar alguns vídeos lá também, nesse canal do Finanças Dominadas. E é aquilo que eu falei, de médico para médico. Se você é médico, estudante de medicina, eu acho que o caminho para iniciar seria por aí. Que a gente tem um linguajar nosso, né? Não precisa ficar falando aquele financeirês. Isso, termos técnicos. Os termos técnicos de finanças. Então, o livro que eu indico é esse, Os Segredos da Mente Milionária. E começar com conhecimento de comportamento. E outra coisa, quem é estudante de medicina, a primeira coisa que você precisa saber para você ter aí um rumo nos seus investimentos, na sua vida financeira, é saber quanto que você custa, tá? Então, assim, conversa com os pais, caso eles banquem, ou coloca tudo num papel. Quanto que eu gasto? De aluguel, água, energia, comida, carro, tudo. Quanto que você custa por mês? E aí você vai ter um pouquinho mais de noção do que é o dinheiro. Esse é o primeiro passo. Boa, meu amigo. Agora eu quero saber, essa aqui eu vou te apertar. Ixi. Sou médico, quero ficar milionário. Ó, hoje é dia 23 de novembro de 2022. Investindo recorrentemente como médico médio, de ganhos médios, em quanto tempo é possível, através do poupando e investindo, você realmente ficar milionário? É algo de outro mundo? É algo que é impossível? É algo palpável? Essa escala do tempo funciona de verdade nesse mundo dos investimentos? Cara, investimentos, juntar dinheiro, juntar patrimônio, é uma questão de juros compostos. Pô, Renato, vai falar de matemática aqui agora. Nada mais, nada menos do que o ganho em cima do ganho. Então, eu vou dar um exemplo aqui para tentar facilitar um pouco isso. Você tem uma fazenda que te dá dinheiro através de soja. Então, você tem uma fazenda, beleza? Você comprou ela. Ela começa a gerar o valor que ela produz soja pela natureza. E aí você vende essa soja. Com o dinheiro dessa soja, você compra um apartamento e aluga ele. No ano 2, você tem o quê? Uma fazenda e um apartamento te dando aluguel. E a fazenda te dando soja. E aí você produz soja e vende ela. Você alugou o apartamento, você recebeu dinheiro. No ano, pega todo esse dinheiro e compra uma revendedora de carro. No ano 3, você tem o quê? Uma fazenda, um apartamento e uma revendedora de carro. Os 3 estão te dando dinheiro. Você vai e compra o quê? Mais uma coisa. Então você percebe que você está aumentando o quanto você ganha por vez. Isso é os juros compostos. Você pegou o que você tinha de dinheiro e comprou alguma coisa que vai te trazer mais dinheiro ainda. E os juros compostos, ele depende do quê? Do quanto você coloca de dinheiro e do tempo. E o tempo é exponencial. Então, quanto antes você começar, mais você vai ganhar no longo prazo, tá? E quanto que você vai colocar de dinheiro? Aí depende do quanto que você ganha, quanto que você vai querer destinar para o seu eu do futuro, para o seu patrimônio. Médico eu oriento 30%, porque ele ganha uma quantidade ok para você conseguir viver bem com 70% do seu salário, tá? Então assim, destinando 30% do seu salário para o seu eu do futuro, que seja 10% do seu salário para o seu eu do futuro, é certeza que você vai se dar muito bem. Boa, meu amigo. Irei fazer isso e daqui a 10 anos vou lhe mandar mensagem, ligar no dia. Pode mandar, você vai ter muito mais, na verdade. Deus abençoe. Renatão, vamos finalizar por aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Você é uma pessoa sensacional, guerreira, inteligente demais.
que eu consiga ter um pouco dessa força de vontade, dessa disciplina que você vem mostrando ter na sua vida. Todo o sucesso do mundo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando conhecimento com essa galera toda. E vamos marcar mais coisas juntos. Fechou. Muito obrigado você pelo convite. Fico muito feliz de vir conversar um pouquinho aí, contar uma história, te conhecer um pouco melhor e contar um pouco para essa galera aí do que é o mundo dos investimentos, que é um pouco obscuro. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, @RenatoLopesMartim, que eu tô lá pelo Instagram, tá? Hoje principalmente nisso. O canal do YouTube é Finanças Dominadas, Médico Michael, que é o meu chefe. Na verdade, a gente até brinca que eu sou o chefe dele hoje. Mas pode me seguir lá nos canais, que eu vou responder a todos. Eu adoro conversar com o pessoal. Galera, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o Instagram e o YouTube dele, o curso dele. Indico para todos vocês. É algo que a gente tem que buscar como desenvolvimento pessoal, mudar esse mindset, tentar ter mais contato com o dinheiro, organizar nossa vida financeira, porque como ele bem falou, quando a gente tem uma emergência, tem algum problema, nada melhor que o dinheiro não ser um problema. Muito obrigado quem ficou até aqui. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal.